Dando continuidade às cosmogonias, é importante falar sobre os acadianos. Os acadianos, eles viviam até então pacificamente, cerca de 2.300, 400 anos antes de Cristo. Eles viviam pacificamente com os sumérios, habitavam ali a região de uma forma muito pacífica. A gente vê aqui, ó, só para nós termos ideia, aqui está o Tigre e o Eufrates, e essa região aqui, ó, entre os rios, eles habitavam essa região aqui. Aqui vai chegar aqui embaixo é o Golfo Pérsico. Então por que eles habitavam essa região? Porque nessa época e até hoje, a localização, que quer dizer Mesopotâmia, que ela vai estar, meso quer dizer entre, né, entre os rios Tigre e Eufrates. Então, o povo, as civilizações, elas necessitavam do elemento água, era extremamente importante, até porque a agricultura estava se desenvolvendo. Mas até então não existia um reino unificado, existiam, é o que eles dizem de cidades-estados, cada cidade tinha a sua autonomia, cada cidade constituída por seu povo, por seus deuses, porque era um povo politeísta, e eles viviam pacificamente. Todos viviam pacificamente, mas nós não podemos esquecer que, por se tratar de uma região que tinha o elemento água e era extremamente importante para o desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, para o sustento dos povos, essa região vivia em constante ataque de outras tribos. Os povos nômades estavam espalhados por aquela região e havia sempre esse conflito por conta de água. Então, o povo semita, eles corriam, dependendo da época do ano, porque era e é uma região muito seca, dependendo da época que estava, a escassez de chuva faziam com que eles descessem para aquela região toda, para esse caldeirão que eu costumo chamar, da Mesopotâmia, e ali ter pastagem, ter alimento, ali poder produzir. Em tese, eles viviam até pacificamente, até que, como vai se desenvolvendo e crescendo, aí começam a surgir disputas, né? Eram cidades-estados, mas começa a haver disputas. E nessa época, o Lugal Zaghese, que foi um rei, que se diz que é o primeiro rei aqui, que ele estava na Suméria, ele, ele unifica a Suméria toda, ele consegue dar uma unificação na Suméria, e até que tempos depois surge uma figura muito interessante, que é o Sargão. Sargão, ele é misteriosa a história dele, porque diz que ele era filho de um jardineiro. E boa parte da, da escrita cuneiforme sumiu e não se sabe ao certo como que ele chegou ao poder. Ninguém sabe como é que ele chegou a se tornar o rei. E ele se torna o rei. Escrita cuneiforme eram essas escritas aqui, ó, feitas em tabuletas de barro. Não tinha letra, ó, dá para ver que não tinham letras, eram mais símbolos, caracteres, aos nossos emojis de hoje na época, né? Então, o Sargão, ele trava uma luta com
Lugalzaghese, ele trava essa luta, e quando ele ganha essa batalha, na realidade ele constitui o primeiro império que a gente poderia chamar o primeiro império da Babilônia, talvez o primeiro imperador que se há registro da Babilônia. Ninguém sabe como é que ele chegou ao poder, se foi por meio de trama, como se está registrado hoje. Muita boa parte, como era barro, esses escritos cuneiformes eram em argila, se perdeu, se quebrou, foi danificado, e não dá para ter uma ideia completa de como é que ele foi. Mas o que se diz assim, em Acádia, isso está escrito em argila, diz assim, em Acádia, Sargão, cujo pai era um jardineiro, o copeiro de Ur-Zababa, se tornou rei da Acádia, que constituiu a Acádia, e ele governou por 56 anos. Foi considerado o primeiro rei mesopotâmico. Agora, é de se entender que na Suméria tinham todos os seus deuses, todos os seus, a construção, porque cada povo daquele tinha os seus deuses, cada povo daquele tinha, como eu já mostrei em outros vídeos, ele tinha a ideia de terra, era uma plataforma, tinha um líder, tinha o seu povo, e ali tinha uma cúpula. Eles entendiam o mundo dessa forma. Quando até então os acadianos e os sumérios viviam uma certa tranquilidade, porque eram cidades-estádios, ela vai crescendo e essa luta contínua por conta de água, a região dependia basicamente de água, a agricultura dependia de água. Houve muitas guerras e batalhas na antiguidade. E Sargão ele se torna o primeiro rei. Agora a história de Sargão é muito interessante. Diz que ele foi encontrado num cestinho de junco jogado no rio. E dali ele foi tirado das águas e foi criado por uma sacerdotisa do templo. É muito parecido com a história de Moisés, né? Há quem diga que foi um plágio. Eu não posso afirmar isso. Mas uma coisa é certa, a história é certa, de que cada povo, a história de Judá, Israel, vai sair desse mix aqui, desse caldeirão. E a história de Moisés é muito, muito parecida com a de Sargão. Eu penso que talvez seja uma retroprojeção. Pega algo que aconteceu e traz para o personagem novo, porque era assim que a coisa funcionava. Por exemplo, Namu era a deusa, uma deusa importante para os sumérios. Logo em seguida, no Império de Sargão, a deusa dele, que aí tem um rei, e o rei tem os seus deuses, né, que eles acreditam. E agora Namu já deixa de ser a deusa principal, e quem vai ser Star. Essa deusa Star, ela vai passar longo, ela vai caminhar muito na Mesopotâmia, ela vai chegar na Grécia, acredite. Ela vai ser chamada de rainha dos céus. Em muitos momentos ela vai tomar outros nomes. É fácil de entender isso, porque se você pega o povo da África que chegou ao Brasil para serem escravos, eles trouxeram consigo os seus deuses, os seus orixás. E por não estarem na sua terra, estarem numa terra distante, ou Brasil, ou nas Américas, ou na Europa, eles trazem o seu costume, a sua cultura, os seus deuses, mas isso não é uma coisa imediata. Com o passar do tempo, com a adequação no país agora que eles vivem, os seus deuses, os seus orixás, eles vão ganhar uma nova nomenclatura. Por exemplo, o São Jorge da Igreja Católica
ele era o Ogum, né? A Iemanjá vai virar Nossa Senhora. Quer dizer, ela vai ganhando um novo nome. E assim passa por toda a Mesopotâmia, muitos deuses. Quando um outro povo superior chega e toma aquela região por conta da força e da espada, pelo uso da força e espada, muitos deuses deixam de ser cultuados, alguns continuam sendo cultuados, outros se tornam agora o deus principal daquela região. Não foi diferente com os acadianos. E a história de Zargão, particularmente, ela é muito interessante, porque é muito semelhante à história de Zargão com a de Moisés, que foi tirado do rio, que é criado por alguém do palácio, aprende todo o costume do palácio. A diferença é que aqui ele se torna rei, Moisés se torna o libertador.